Seja bem-vindo, Parlamento Regional, hoje com os deputados Raquel Coelho, deputada do PTP, Carlos Pereira, do Partido Socialista, Lopes da Fonseca, do CDS e Pedro Coelho, deputado do PSD Madeira. Temas para o debate desta noite: o mau tempo que afetou a Madeira nos últimos dias, sobretudo na Costa Norte, com muitos danos e também muitos desalojados. A posição dos deputados da Madeira no Orçamento da República, no Orçamento do Estado. O CDS coloca-se fora do Pacto pela Democracia. São temas para abordarmos neste Parlamento Regional. Antes de avançarmos para o debate, naturalmente que o primeiro minuto é sempre reservado à opinião dos deputados. Começo por Lopes da Fonseca. Qual o tema que elege para esta noite? Antes de mais, boa noite aos telespectadores da RTP Madeira e aos presentes. Sem dúvida que a realidade, tanto em termos de informação como da tragédia que se abateu mais uma vez na nossa região, não podia deixar de aqui apresentar a minha solidariedade a todos os madeirenses e porto-santenses que, nestes momentos difíceis, devido a mais uma tragédia que abateu sobre as famílias que neste momento estão a sofrer devido a esta calamidade, apresentar a minha solidariedade e também, nestas alturas, nós o que precisamos é de unir esforços, sobretudo os apoios solidários de toda a gente, para podermos prestar essa solidariedade e apoio às famílias que neste momento estão a sofrer. É esta a mensagem que eu poderia aqui deixar, porque nesta altura o que nós precisamos é, sem dúvida, de prestar este apoio e esta solidariedade às pessoas que estão a sofrer devido a esta mais uma tragédia que se abateu sobre a nossa região. Lopes da Fonseca, aquilo que está a acontecer nesta altura na Madeira, nomeadamente as consequências, a culpa é só da natureza? Obviamente que a natureza não pode ser controlável. O que poderão fazer os governos e as autarquias é, pelo menos, acautelar, em termos de prevenção, para estas ocorrências. Até porque nós tivemos incêndios recentes e que deixaram muito periclitantes as encostas madeirenses. As rochas e os troncos das árvores estavam em situações muito facilmente transportáveis por caudais de água, como aconteceu. E, portanto, aconteceu em 2010 na Costa Sul, agora aconteceu na Costa Norte. Obviamente que o índice de pluviosidade que caiu na Costa Norte é muito semelhante ao que aconteceu em 2010 na Costa Sul. Daí que se pergunte porque é que na Costa Sul desta vez foi salvaguardada, ou pelo menos não houve estas tragédias repetidas daquilo que aconteceu em 2010. Também é uma verdade que o Governo Regional e as autarquias tomaram outras medidas após o 2010, o que significa que, sem dúvida, que isto prova que é necessário tomar medidas para acautelar estas intempéries. E se os incêndios deixaram as encostas muito debilitadas, com a possibilidade de vindo um índice de pluviosidade como aconteceu, que essas encostas poderiam trazer prejuízos para as populações. Ora, obviamente nunca se sabe quando esses índices de pluviosidade vão cair na região, porque nem mesmo os meteorologistas podem afirmar com toda a certeza de que estes índices vão cair na nossa região. Embora aqui as previsões até apontaram eram situações destas. Mas as previsões são provavelmente a 10 dias no máximo, ou a 5, mas só 1 ou 2 dias antes é que eles têm a certeza de que estes índices vão acontecer. Porque muitas vezes já sucedeu que às vezes anunciam pequenas tempestades para a região e passam ao lado. Como se sabe... Ainda bem. Ainda bem, mas desta vez, infelizmente, isto não aconteceu. Caíram em cima da região, devido a estas correntes de massas de ar frio e ar frio. São previsíveis a curto prazo. Agora, o que as populações não podem, obviamente, é saber quando é que vão ter estes prejuízos. Infelizmente, estas decorrências estão a suceder-se ano sim, ano não. Os incêndios, infelizmente, são todos os anos, mas para nós os incêndios são uma das causas principais, e não é só a natureza, são as causas principais, sobretudo quando se deixam nas serras os troncos das árvores caídos em situações muito graves para as populações, como depois veio a acontecer porque vieram para a estrada e para cima das habitações e dos veículos, e quando se sabe que, sobretudo, há um conjunto de muros de suporte que estão mais fragilizados devido às chuvas que já caíram na região, porque estas chuvas que caíram agora são as segundas chuvas fortes que caíram na região. Aí há cerca de 3 semanas tivemos também umas chuvadas fortíssimas. Felizmente que não houve tanta tragédia,
mas era previsível que isto pudesse acontecer. Agora, nós podemos dizer, mas havia formas de impedir esta situação? Obviamente que nunca há formas de impedir. Com a posição dos Deputados da Madeira no orçamento de Estado, na votação na generalidade, Lopes da Fonseca, o deputado do PTP, do PP, neste caso do CDS-PP, Rui Barreto, na Assembleia da República, votou contra, portanto uma posição totalmente desalinhada em relação à restante bancada, o que de resto foi notícia a nível nacional e com consequências que poderão advir daí, nomeadamente do ponto de vista interno, do ponto de vista até disciplinar. Essa posição é para manter até ao final, ou seja, na votação final global, o CDS da Madeira vai continuar a votar contra o Orçamento de Estado? Aliás, este Orçamento de Estado, o CDS já nas últimas semanas o tem vindo a afirmar. Entre um Orçamento de Estado que vai penalizar fortemente as famílias e as empresas, mas sobretudo as famílias, com uma sobrecarga de impostos que provavelmente estão no limite daquilo que é algo tolerável, o CDS prefere dizer não a um Orçamento de Estado. A Comissão Política mandatou por uma votação que só não foi unânime porque houve um voto contrário, mandatou o deputado Rui Barreto no sentido de se posicionar contra este orçamento. Porque o CDS aqui já o afirmou, aliás... E não admite alterar essa posição ao longo deste percurso até o dia 27 Porque a questão é esta, se este orçamento se mantiver nas suas linhas gerais, em termos sobretudo da carga de impostos, não há margem nenhuma para o deputado Rui Barreto poder votar de outra forma que não seja manter o voto contra. Porque nós sabemos que há a disciplina de voto em qualquer grupo parlamentar, mas o que estava aqui em causa era algo mais importante. Não é o governo que está em causa, não é a coligação, não são os partidos da coligação, não é o CDS nacional. O que está em causa é um orçamento de Estado que nós consideramos paupérrimo. Aliás, parafraseando aqui umas expressões com as quais eu me identifico perfeitamente, do deputado Jaime Filipe, do PSD, que afirmou na Assembleia Legislativa que quando o Primeiro-Ministro apresenta medidas que são de implementar um conjunto de impostos às famílias, elas são medidas terroríficas, ou seja, são quase um filme de terror. Mas que os senhores aprovaram. A questão é esta. Se nesta perspectiva, não aprovaram o IVA, o próprio senhora deputada, eu estou a raciocinar, as pessoas que nos estão a ouvir, as pessoas que nos estão a ouvir querem ouvir a minha expressão e não o PTP. O PTP não tem expressão para se poder pronunciar sobre o Orçamento de Estado. Em relação a esta matéria, porque não tem deputado nenhum na Assembleia da República. Portanto, havia aqui uma situação muito clara. O CDS afirmou que, se está em causa aumento de impostos, o CDS é contra. Portanto, mantém essa posição. Aliás, na sequência da pergunta que me fez, há uma posição muito clara do deputado Rui Barreto. Se o deputado Rui Barreto, mandatado pela Comissão Política Regional do CDS, se posicionou contra este orçamento, fê-lo com uma assunção de que não iria mudar o seu voto, a não ser que este orçamento fosse, em termos de carga fiscal, para concluir, Lopes da Fonseca, peço também a sua opinião relativamente à posição dos deputados do PSD Madeira também, que fazem parte do Governo da República. Aliás, para nós, a nossa cara é uma, em relação ao orçamento. Dissemos que íamos votar contra e votámos contra. Dissemos aqui na Assembleia Legislativa Regional que somos contra este orçamento e votámos contra. O PSD Madeira reserva a sua posição para obviamente, este processo que está agora a decorrer ao nível das Mas também é preciso que os madeirenses também têm de saber se na Assembleia Legislativa Regional aprova-se um orçamento, aprova-se um voto contra este orçamento por unanimidade, a Assembleia Legislativa Regional, incluindo o PSD. Na Assembleia da República, os deputados do PSD votaram a favor deste orçamento. É bom que se explique isto também às populações. Na generalidade. Mas vamos esperar para ver as o que é que pessoas querem saber como é que vai ser o voto final para do PSD. concluir, Lopes da Fonseca. Isto é importante. Lopes da Fonseca, uma questão, enfim, que temos também agendada para esta noite, tem a ver com a questão pelo Pacto pela Democracia, que o CDS acabou por se afastar. E também gostava que nesta intervenção final, estamos na reta final do programa, que falasse também das eleições internas no PSD. Começava pela questão do Pacto pela Democracia, o CDS acabou por se descolar, digamos assim, dos restantes partidos da oposição. Aliás, é público que rompeu o acordo. Na semana passada, na segunda-feira, reunimos todos os partidos que estavam presentes no pacto. E, aliás, tínhamos estabelecido um conjunto de iniciativas para o futuro, parlamentares, nomeadamente a lei orgânica
e o Estatuto Político-Administrativo, o Estatuto da Oposição e o Estatuto Político-Administrativo, sobretudo em zonas cirúrgicas, que poderiam ser conjuntamente apresentados pelos partidos. Na terça-feira, o que o CDS constatou foi que, afinal, havia um requerimento que iria impedir que o deputado José Manuel Rodrigues voltasse à Assembleia Legislativa Regional, e esse requerimento, para espanto nosso, foi votado por todos os partidos da oposição, ou seja, os mesmos partidos que faziam parte do pacto. Então o CDS sentiu-se profundamente traído. Aliás, o líder do CDS... Uma questão de traição. Aliás, foi impedido, com esse requerimento, se fosse aprovado, era impedido José Manuel Rodrigues de voltar à Assembleia naquele momento. O que significa que para nós isso é uma traição. O líder do partido impedido naquele momento é uma traição. Portanto, nós estávamos de boa fé no pacto, até porque nós já o anunciámos, todos os princípios que estão subscritos pelo pacto, nós continuamos a rever-nos nele. Uma posição sua também sobre as eleições internas do PSD? Em relação às PSD. eleições internas do PSD, nós não nos imiscuímos nas eleições internas do PSD. Nós achamos é que, pelo menos a leitura que eu faço pessoalmente, é uma opinião pessoal, pensamos que o PSD tem uma ânsia também de mudança e isso ficou muito bem vingado. Para o CDS ser Alberto João Jardim ou ser Miguel Albuquerque o novo líder do PSD, o CDS é indiferente? Tem uma... Não é indiferente. Em relação a essa matéria, aliás, antes das eleições regionais, o CDS disse que... Não é indiferente significa que preferia Miguel Albuquerque como líder? Não é indiferente no sentido em que o Dr. Alberto João Jardim já está há 36 anos no poder, quanto a nós já há 10 anos que devia ter deixado o PSD Madeira, mas as opções são do PSD Madeira e não nossas. A ponto final nesta edição, os deputados regionais voltam a sentar-se aqui nestas cadeiras daqui a 15 dias. Obrigado pela preferência. Fique bem.